Vamos continuando aqui em tempo real. Para evitar que as sucatas virem criadouro de mosquito da dengue, existe uma lei municipal que determina medidas que devem ser apontadas nesses locais, principalmente nos períodos de chuva. A repórter Gorete Santos tem mais informações. Estima-se que existam em torno de 200 estabelecimentos comerciais de ferro velho em Teresina, a grande maioria na zona sul da cidade. Alguns ocupando extensas áreas. Uma ameaça ao meio ambiente e ao acúmulo de água, criadouro para o Aedes aegypti. As irregularidades mais comuns ferem o Código de Postura do município. A legislação diz que a licença de funcionamento está condicionada a que o terreno seja cercado por muros de alvenaria ou concreto, com altura mínima de 2,5 metros. No artigo 192, a determinação é de que as peças devem estar devidamente organizadas, a fim de que não haja proliferação da ação de insetos e roedores. O Código também proíbe expor material nos passeios e de afixá-los nos muros e paredes. Também impede a ocupação de vias públicas de veículos destinados ao comércio do ferro velho. Nos últimos anos, os estabelecimentos passaram a instalar coberturas e a organizar as peças. Mas muitos continuam a ocupar calçadas com os carros que já não têm utilidade. Segundo a SADSU, em 2022 foram notificadas cerca de 20 sucatas. As irregularidades implicam em multas que variam de R$ 670 a R$ 3.470 e o valor pode dobrar em caso de reincidência. O gerente de controle e fiscalização da SADSU enfatiza que neste período de chuvas mais intensas aumenta a preocupação com o risco de proliferação de doenças. A fiscalização às sucatas deve ganhar reforço agora. A gente vai tentar agora novos métodos de uma fiscalização em conjunta com outros órgãos, como o S-Trans, por ter veículos que eles deixam nas vias públicas, ver com a vigilância sanitária também algum tipo de fiscalização em conjunta para coibir a questão do acúmulo de água nessas sucatas, que é uma questão de saúde pública, que a gente sabe que nesse período há um crescimento importante de insetos, de roedores, de mosquitos, né? São as medidas, né, que são tomadas para proteger a cidade de Teresina. E tudo isso envolve debate, envolve legislação, envolve a Câmara de Vereadores fazendo essa avaliação política e administrativa para proteger a cidade de Teresina também. Paula, é importante, né, Paula? Os vereadores da cidade de Teresina, a gente sabe, precisam estar alinhados com os interesses da população. E uma das coisas que mais tem preocupado a população nesses últimos tempos é dengue, doenças, Covid e, no caso, também provocado um pouco pelas sucatas aqui na cidade de Teresina, né? Exatamente, Joelson. É papel dos vereadores não só legislar, criar leis para Teresina, mas também estar fiscalizando, estar na rua junto ao prefeito, ao secretário, cobrando essa limpeza para que a cidade, de fato, principalmente nesse período de chuvas, esteja preparada para amparar a população, para que não chegue a FMS. Problemas de saúde para a população. Tem que ser uma antecipação, prevenção, realmente aí uma operação como a prefeitura costuma fazer anualmente. Muito bem. E olha, daqui a pouquinho Sávia Barreto vai participar aqui com a gente do nosso Jornal do Piauí. Aliás, Sávia, nós vamos trazer detalhes daqui a pouco, mas eu quero aqui uma prévia sua. A bancada piauiense tinha uma reunião marcada para ontem à tarde e essa reunião não aconteceu, né, Sávia? Não aconteceu, porque em política é aquilo, né? Poucos espaços e muitos interesses. Então, como não teve consenso, eu vou adiantar logo mais os motivos, Joelson. De fato, a reunião ficou para a semana que vem. Então, tentando ganhar tempo para acomodar todo mundo aí. Muito bem, daqui a pouquinho vamos trazer essas informações. Elivaldo Barbosa, ontem nós dissemos aqui, reunião daqui a pouco. Na bancada não teve a reunião. Exatamente. E aí, sabe, você mostrou ontem, daí de Brasília, a entrevista com o senador Marcelo Castro. Quando ele tocou naqueles critérios, parte da bancada não assimilou, não digeriu nem um pouco a forma como o senador se dirigiu para informar,
as primeiras pedidas são dos senadores, as outras levam em conta a votação, a situação não andou muito bem não. Tanto é que, como você agora acaba de informar, a reunião chegou até a ser cancelada, ganhar tempo para entrar, sim, num acordo. O fato é que são instituições que são muito procuradas pela área política do governo, dos aliados do Palácio do Planalto, né? Sempre assim, independente de quem esteja no poder. Órgãos como a Codevasf, a Funasa, que agora foi extinta, mas vai ter lá o espólio da instituição, o DENIT, o INCRA, enfim, os órgãos federais no Estado são sempre ocupados por indicações da bancada federal. Agora, os critérios para alguns deputados ou para parte da bancada foram considerados, assim, inovadores e afirmam que nunca foram utilizados para a ocupação de cargos, considerando essa parte aí de desempenho eleitoral. E aí, sabe, foi a declaração de Marcelo Castro a você que bagunçou o encontro, vamos dizer assim? Eu li a coluna do Elivaldo, porque assim, eu acordo, bebo água e leio a coluna do Elivaldo, é nessa ordem. E ele colocou lá o deputado Flávio Nogueira, que foi um desses nomes, é um deputado do PT, um novo petista, que questionou os critérios. Mas tem outros bastidores além desses que o Elivaldo explanou muito bem. Por exemplo, Joelson, a questão dos cargos do senador e agora ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, porque como ministro, numa pasta tão importante como o MDS, ele tem 3.000 cargos. Então, tem nomes da bancada que dizem, olha, o senador, o ministro Wellington Dias já tem muitos espaços no governo federal. Então, essa indicação de um órgão federal no Piauí poderia ser dividida para a bancada. Claro que os aliados de Wellington acham que é injusto, porque antes de ser ministro, ele é senador e ele tem o direito e a prerrogativa de fazer essa indicação. Então, tem a questão do cargo a ser indicado pelo ministro e senador Wellington Dias, se ele vai indicar ou não. Ele tem um perfil conciliador, a gente sabe disso, então pode ser sim que ele abra mão para poder contemplar, para poder evitar maiores arestas com a bancada. E a gente tem um outro potencial conflito, que é o cargo federal da deputada federal Rejane Dias. Logo mais a gente vai falar sobre a indicação dela para a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, quando que vai ser essa indicação. Mas a gente sabe, Joelson, que o futuro deputado Merlong Solano, ele quer fazer a indicação também. Então, a indicação vai ser de Rejane. Se for de Rejane, por exemplo, eu apurei que ela iria indicar o INCRA. Mas se for de Merlong, eu apurei que ele prefere indicar a superintendência da CONAB. Então, quem vai fazer a indicação? Elivaldo, o que é que você acha? Qual quer manifestar palpite sobre isso? Quem vai? Eu acho INCRA, Rejane Dias, CONAB, Merlong Solano. Eu tenho a impressão, sabe, o que a gente tem visto aqui, claro que em Brasília você tem uma apuração bem mais precisa, digamos assim, mas aqui a gente percebe que claramente Rejane Dias vem aqui para o Tribunal de Contas do Estado, né? Uhum. Então, sendo assim, fica com o deputado que vai assumir o mandato, não mais na condição de suplente que chega ao parlamento, mas na condição de deputado efetivo, que é o deputado Merlong Solano. Eu acho que vai ficar aí a indicação do deputado Merlong Solano.